Boa tarde, pessoal. Boa tarde, boa noite. Hoje a gente chega ao nosso sétimo encontro, né? Ao segundo encontro desse segundo bloco. Estaremos discutindo nesta semana a questão da diáspora. E aí, especialmente, a partir do texto do Stuart Hall. Como vocês sabem, antes de entrar diretamente na discussão do texto obrigatório dessa semana, eu gostaria somente de situar um pouco a trajetória e o próprio contexto de produção desse texto que vocês leram, né? Estamos falando de um autor jamaicano, né, que vivencia o contexto colonial ainda da Jamaica, e que migra para estudo na Inglaterra, na Universidade de Oxford, e se torna um reconhecido intelectual na Inglaterra, especialmente no Centro Contemporâneo de Estudos Culturais da Universidade de Birmingham. Então, é essa trajetória que é interessante a gente discutir brevemente. Primeiro, essa situação mesmo de ser de uma família de classe média, de uma mãe mais branca, um pai negro, e que vive no próprio seio da família tensões raciais, ou seja, uma família que apoia a continuidade da condição colonial da Jamaica, no momento em que as discussões sobre independência já estão em vigor, né, no pós-Segunda Guerra Mundial, tem movimentos pela independência da Jamaica, e a questão do próprio da família ter essas tensões raciais de várias ordens, como ele mesmo cita na entrevista final, no livro da Diáspora, a situação da própria irmã, né, que não aceita um namoro não é aceita pela família um namoro com um negro, e ela termina, né, entrando em profunda depressão. E ele dando um pouco dessa explicação do porquê vai para a Inglaterra e não volta, né? Então, assim, essa situação familiar envolve aí questões de classe, de raça. Ele cita nessa entrevista um pouco para pensar de como esse processo colonial marca a vida pessoal, né, a subjetividade, o aspecto psíquico das pessoas. Então, nesse sentido, ele vai, né, estudar na Inglaterra e se envolve com os movimentos de esquerda, especialmente na década de 50, na organização da revista da Nova Esquerda, né, com figuras importantes como Raymond Williams e Charles Taylor, e, posteriormente, na década de 60, organiza esse importante centro, né, passa a ser um dos membros efetivos deste importante centro de estudos culturais. O autor, inclusive, é bastante conhecido na área de comunicação, na área de cultura, por essas produções neste Centro Contemporâneo de Estudos Culturais. Se torna, aí, neste âmbito deste centro, que se afasta em 79 para entrar na Universidade Aberta, é no âmbito deste centro que ele desenvolve várias pesquisas, séries, né, essa própria série de televisão que ele cita, né, no texto, tem a ver com esses anos de aprendizagem e de pesquisa neste Centro de Estudos Culturais. Então, nesse sentido, a gente pode dizer que é um intelectual da diáspora, né, jamaicana, caribenha, para o Reino Unido, e vai para lá, acompanha de lá o processo de independência da própria Jamaica, e não volta, né, mais para morar no país em que nasceu. Então, passa a viver
o restante da vida na própria Inglaterra. Casa com uma intelectual feminista inglesa, né, a Catherine Hall, e vai construindo todo o seu percurso no Reino Unido. Então, é a partir deste lugar, e especialmente pensando esse contexto das migrações caribenhas para a Inglaterra, para o Reino Unido, no contexto do pós-Segunda Guerra Mundial, começando por essa migração mais estudantil e depois as grandes levas na década de 60, 70 de migrações para o trabalho, que ele vai aí, portanto, pensar esse texto, né? Essas reflexões sobre a terra no exterior tem a ver, portanto, com um tipo de migração que marca a sua própria trajetória de vida. Nesse sentido, a gente pode ir direto ao conceito principal do que a gente pode, né, pensar e trabalhar a partir do texto. Não que isso esteja explicitado num ponto específico do texto, mas pela leitura do texto dá para a gente tentar pensar algumas características do que ele estaria aqui pensando como conceito de diáspora. Primeira questão importante, a crítica que ele levanta a uma visão fechada do conceito de diáspora, e, não é, ou seja, uma dimensão mais nacionalista, exclusivista, porque o próprio autor evitou muito tempo, só na década de 90, que passa a utilizar o termo diáspora, porque o termo estava muito associado à diáspora dos judeus. E, claro, né, ou seja, essa diáspora específica tem a ver com essa história, né, do retorno para a Terra Santa, e o que representou a própria criação do Estado de Israel em relação ao povo palestino que já se encontrava na região. Então, durante muito tempo, ele evitou o uso dessa palavra, e, claro, por isso que ao longo do texto ele fala nessa história do conceito fechado, ele está criticando, essa visão mais nacionalista, exclusivista, de povo eleito e tal, ele está de fato criticando, e a concepção mais aberta do conceito de diáspora, porque é importante também a gente pensar que no próprio universo do Caribe e das migrações caribenhas para o Reino Unido, a palavra diáspora, na década, né, a partir da década de 80 do século XX, passou a ser bastante de uso comum. Claro, já vinha sendo utilizado por grupos mais específicos, mas alcança uma dimensão maior de popularização do termo nessas últimas décadas do século XX. Portanto, ela para além de um conceito teórico, ela é um conceito pragmático, um conceito de uso químico, né? Ou seja, as pessoas mesmo estão utilizando esse termo e dando, portanto, significado a essa palavra, né? Ou seja, em vez agora de pensar a diáspora judaica, a palavra passa a ser associada especialmente à diáspora da África, né? Dos povos negros africanos por vários continentes, e, portanto, passa a ser uma discussão crítica do próprio processo de escravidão no chamado Novo Mundo, né? Então, ou seja, a palavra passa a adquirir novos significados, passa a ser reinterpretada por essas próprias comunidades. Então, nesse sentido, a gente pode pensar que o conceito de diáspora tem a ver com experiências, com narrativas e significados de deslocamentos forçados, ou seja, não necessariamente os chamados refugiados, só os refugiados, mas todos aqueles que são obrigados a sair de um canto e ir para outro, né, por questões de pobreza, de subdesenvolvimento, de profundas desigualdades, por ânsia de melhores oportunidades. Portanto, o conceito de diáspora apaga
borra um pouco essa fronteira entre o que é deslocamento espontâneo e o que é deslocamento forçado, acentuando aí a força dos grandes deslocamentos das últimas décadas. Então, nesse sentido, a palavra, ela tem, ela absorve, né, diversos significados, inclusive esse significado da redenção, né, da ideia de libertação, o texto de escravidão, um pouco uma reelaboração da própria narrativa do povo hebreu que foge do cativeiro na Babilônia, né, com a liderança de Moisés. Então, isso aí tudo é ressignificado para pensar o próprio cativeiro negro no Novo Mundo. Então, é importante toda essa ideia da ressignificação das narrativas e desse elemento centrado na cultura negra, né, nas ligações com a ancestralidade africana, tem muito a ver com essas ressignificações do conceito de diáspora nesta especificidade caribenha, né, que o autor aí está situando diretamente. Então, mais do que ele está pensando aqui no conceito de diáspora para todos os lugares, ele está pensando muito na particularidade da questão caribenha. Então, nesse sentido, a palavra diáspora tem a ver com dispersão, né, de pessoas que estão em um determinado lugar e passam a serem dispersas para vários lugares do mundo, né, se a gente pensa a própria questão dos que estavam no continente africano e foram dispersos pelo próprio comércio escravista do início da chamada modernidade. Então, nesse sentido, a palavra, esses deslocamentos, dispersões para outros lugares, tem a ver com a própria noção do termo diáspora. Mas também essa dispersão ela é relocalizada, né? Ou seja, as pessoas criam vínculos, criam comunidades em outros lugares, e ao passar das gerações, criam, portanto, vínculos, memórias nestes novos espaços, que podem, inclusive, ser chamados de casa. Mas a ideia de diáspora está muito conectado com essa ideia do retorno, né? Retorno esse que pode ser físico, né, de imigrantes que vão e que voltam, mas também do retorno enquanto essas buscas das origens, das ancestralidades. Então, nesse sentido, a ideia da casa, do lugar, do lar, do homeland, ou seja, pode ser um aspecto de memória afetiva deste lugar de origem, mas pode ser também esse lugar da onde a própria diáspora está situada. Portanto, é possível se sentir em casa as novas gerações que já nasceram e cresceram no Reino Unido, né, de caribenhos que já nasceram e cresceram no Reino Unido. Essa palavra casa pode ser também um uso estratégico e um uso político. Mesmo um filho ou neta de jamaicano que já nasceram na Inglaterra pode afetivamente se sentir em casa na Inglaterra, mas pode reivindicar o pertencimento a lugares de origem, né, dos próprios familiares na Jamaica, né, como um recurso político de busca de uma identidade jamaicana. Então, o que a gente percebe é que nesses contextos de diáspora, essa noção da casa, da comunidade, está muito vinculada, muitas vezes, a mais de um lugar. Ou seja, as pessoas podem se sentir em casa tanto nesses lugares que estão vivendo há muitos anos, há muitas décadas, ou que já nasceram, como nos lugares de origem, né? Ou seja, os lugares em que os familiares nasceram, ou que eles mesmos nasceram e foram desde muito cedo para novos destinos. Então, nesse sentido, essa noção de comunidade, de casa,
de retorno, ou do viver entre lugares, marca muito essa ideia da diáspora. Portanto, a diáspora não tem a ver só com desterritorialização. A palavra dispersão pode, né, pode nos indicar. Tem a ver com esses mecanismos também de reterritorialização. Reterritorialização tanto nos lugares de destino, de trânsitos, como reterritorialização, ligações afetivas com os lugares de origem. Então, essa ideia da diáspora tem muito a ver com estar dentro e estar fora, né? Ou seja, com essa ideia, quando se migra, você não está mais dentro do mesmo jeito com aqueles vínculos familiares e com seu lugar de origem. Assim também nunca estará totalmente dentro no lugar de destino. Então, essa ideia que o Hall chama de estranho familiar ou familiar estrangeiro, né, inclusive fazendo referência ao Zinho, tem muito a ver com essa ideia, né, da condição da pessoa na diáspora, né, de se sentir dentro e fora ao mesmo tempo. A diáspora também permite compreender várias conexões, né, conexões múltiplas entre os lugares, né, as pessoas, né, quando a gente pensa mesmo na chamada diáspora haitiana, as pessoas têm diversas conexões com seu lugar de origem, seja por questões de comunicações e de vínculos familiares, seja com as voltas periódicas ao lugar de origem, né, as famosas férias, seja com a questão das remessas de dinheiro, e seja também as conexões de ordem das narrativas históricas, né, das conexões e ligações que tem a ver aí com as ancestralidades, com as histórias compartilhadas, né, quando a gente pensa mesmo na chamada diáspora africana nos vários continentes. E, nesse sentido, a diáspora, pensar na diáspora é pensar no tempo, pensar num tempo, não é, longo de presença num determinado lugar, ou seja, o conceito de diáspora, ele pressupõe uma coletividade em deslocamento, pressupõe um longo processo de duração e pressupõe uma reelaboração do tempo nas próprias narrativas, né? Quando a gente pensa no próprio, né, e aí o autor está centrado nisso, no próprio processo colonial do Caribe, ou seja, pressupõe esse olhar longo, né, desde o processo colonial, portanto, desde o século XVI, para entender esse movimento, né, dos chamados caribenhos no Reino Unido. Porque, no fundo, o que ele está aqui pensando, o que ele mesmo diz em mais de um momento do texto, é a diáspora da diáspora. Né? Ou seja, a própria formação do Caribe já é produto de várias diásporas, né? Da diáspora negra, da diáspora indiana, da diáspora chinesa, da diáspora europeia. E, portanto, esse novo movimento migratório, né, dos jamaicanos, da Trinidad e Tobago, das Guianas, da Guiana inglesa para o Reino Unido, tudo isso aí tem a ver com o que ele está chamando de uma nova diáspora, uma rediasporização. Né? Por isso, essa noção da diáspora. Então, ou seja, essas são algumas ideias do que a gente pode entender por esse termo, né? Da maneira como o autor vai pensando aqui ao longo do texto. E aí a gente chega em algo que é muito discutido no Stuart Hall, que é a discussão das identidades. Né? Vocês mesmos conhecem aquele textinho curto, inclusive eu já adotei em outras disciplinas, né, Identidade Cultural na Pós-Modernidade, e esse livrinho tem muito a ver com essas discussões que estão aqui bastante sintetizadas nesse texto que vocês leram.
A primeira questão importante é que, para o autor, inclusive por essa condição mesmo da diáspora, né, das conexões, das dispersões, dos rearranjos, das ressignificações, as identidades diaspóricas são múltiplas e híbridas. Né? Aqui há uma crítica, a gente pode dizer que aqui há uma crítica permanente à noção de diáspora única, ou de identidade, desculpa, de uma identidade única, assim como a noção de uma identidade permanente, estável. Né? Então, para o autor, as pessoas, por isso, muitas vezes, ele prefere, inclusive, o termo identificações múltiplas e híbridas, que tem a ver com a maneira como essas próprias identidades são ressignificadas neste processo de deslocamento. Os indivíduos podem se identificar simultaneamente de diversas formas. Aqui a gente lembra, né, o texto da Glória Sandua, claro que era num contexto específico, né, da fronteira México-Estados Unidos, aqui estão nesse contexto da diáspora para o Reino Unido, mas tem muitas questões aqui semelhantes, né, ou seja, as identidades elas são múltiplas, híbridas, muitas vezes conflituosas, e, portanto, aqui está pensando nessa ideia de que você pode se identificar, né, como negro, como caribenho, como jamaicano, como afro-caribenho, né, para pensar aqui essa noção da identidade híbrida e femizada. Então, essa é uma primeira característica importante, não pensar em identidade como algo estável, permanente, imóvel, mas como algo móvel, múltiplo, híbrido, contraditório. Uma segunda característica dessas identidades diaspóricas é elas serem relacionais, posicionais e situacionais. Ou seja, é no contexto da relação com o outro que essas identidades são produzidas. Como ele dá mesmo no texto, essa própria produção da ideia do caribenho no Reino Unido, e que tem a ver muitas vezes com relações de força, com formas de estigmatização, nessas maneiras de nomeação. Então, nesse sentido, existe aí várias, né, situações em que, né, em vários âmbitos, em que essas identidades elas são constituídas especialmente nesta relação do deslocamento. Como já citei em outros contextos, a própria identidade em São Paulo de nordestino tem a ver com essa posição relacional e situacional, né, da forte migração nordestina para São Paulo. Então, nesse sentido, ele pensa aí, claro, no contexto do Reino Unido, pensando especialmente os caribenhos, ou denominados afro-caribenhos. Também a identidade não é algo fechado, pronto. Não se tem uma identidade determinada e acabada. As identidades elas são fragmentadas e incompletas, portanto, são processuais, contingentes. Não somos uma identidade só nos identificamos na relação com outros em situações específicas, e as identidades são processuais, incompletas, em processo de construção e formação. Então, nesse sentido, existe aqui, portanto, uma crítica muito forte a qualquer concepção mais idealizada, né, e normativa de identidade. Claro, junto com essa discussão da identidade, a gente entra na discussão sobre cultura, né, ou seja, o texto é um texto muito, né, até por essa base da formação e pesquisa do autor nos chamados estudos culturais, então a ideia de cultura é algo muito forte na produção deste texto. Então a gente pode dizer que para o autor essas culturas caribenhas são sincréticas, híbridas, subversivas, né, formadas no turbilhão violento do sincretismo colonial. E aqui é importante, porque, novamente, assim como a ideia do sincrético, do crioulo, do híbrido, do mestiço,
pode dar uma ideia de apologia, a mistura, a mestiçagem. Novamente, o autor está chamando a atenção de que este hibridismo aqui é produto de um violento processo colonial, em que o hibridismo é, inclusive, uma forma de resistência de determinadas expressões, seja na música, seja na religião, né, quando a gente pensa aí nas questões do sincretismo religioso, da possibilidade de resistência e não apagamento de outras matrizes, culturais subordinadas neste processo colonial, como pensamos aí as matrizes indígenas e africanas. Então, nesse sentido, o autor está chamando a atenção para o sincrético nesse sentido. E, claro, nas próprias reconfigurações e ressignificações que uma defesa do sincrético, do híbrido, pode significar, né? Como aí a produção, né, de uma cultura, de reinterpretação, né, dessas matrizes, quando a gente pensa mesmo, né, só adiantando aqui, a própria questão do rastafarismo, né, que ele vai aí, a questão da cultura rastafari, que vai falar durante o texto, tem a ver com muitas formas de sincretismo, né, essa mistura, essa releitura da Bíblia a partir de uma matriz afrocentrada, a ideia da centralidade, né, em Moisés e não no Natal, né, que remete aí ao contexto da escravidão do povo judeu, né, fazendo relação aí com a centralidade de um cristianismo na Etiópia, anterior ao próprio contexto ocidental, ou seja, tudo isso aí tem a ver com essas ressignificações culturais, né, e, portanto, sincrética, né, no próprio exemplo aí da cultura Rastafari, o que envolve questões religiosas, estilos de vida, musicalidades, e ele vai dando, né, vários exemplos aí também do contexto da produção artística, né, seja da música, seja das artes plásticas. Então, nesse sentido, as culturas diaspóricas, ou essa estética diaspórica, tem a ver muito com essas características do sincrético, do híbrido, sem desconsiderar as profundas desigualdades de poder postas na própria produção deste híbrido. A outra questão importante é que essa perspectiva das culturas diaspóricas são muito mais ligadas à noção de rotas do que a noções de raízes e sobrevivência. Inclusive, a palavra sobrevivências culturais e raízes tem sempre entre aspas. Primeiro, porque o autor está criticando noções essencialistas de tradição, né? Então, na ideia de raízes, é claro que todos esses processos culturais, eles ressignificam as origens, ou podem, né, reivindicar uma ideia muito forte de autêntico, de original. Mas o que está chamando a atenção é que não tem essa relação entre cópia entre original e cópia. Os processos culturais aqui são variados, são processuais, são rotas, né, ou seja, são rotas que ligam, né, o continente africano com esses movimentos diaspóricos no Caribe, e nessa ressignificação, né, da cultura negra no próprio Reino Unido. Então, nesse sentido, as noções de uma visão, por isso que ele chama a atenção, né, ou seja, que a ideia de cultura é fundamentalmente uma ideia de produção, de processo, né, tradução cultural entendida aí como ressignificação cultural, como a gente pode ver, inclusive, no exemplo anterior que eu estava dando, né, na cultura Rastafari. Então, essa ideia da ressignificação das rotas sem começo, da diáspora, né, de uma diáspora que leva a outra diáspora, que ele está aqui pondo como mais central. Da mesma forma, a gente pode ver que essa ideia do tornar o invisível visível, né, ou seja, que seria esse construir
novas genealogias não ditas, histórias silenciadas das diásporas no próprio Caribe, ou, de certa forma, problematizar as histórias oficiais, as histórias hegemônicas, e pensar aí nas outras histórias regionais e globais. Então, nesse sentido, a própria ideia que está chamando a atenção, né, como a própria cultura Rastafari, como as reivindicações do movimento negro na Jamaica, isso aí terminou produzindo uma centralidade bastante forte a essa noção do afro-caribenho, né, seja no Caribe, seja nesse próprio contexto diaspórico no Reino Unido. E isso pode produzir o silenciamento de outras narrativas, histórias subalternas, quando ele dá um exemplo, né, do artista da Trinidade, que é de origem indiana e sempre perguntado se ele é do Caribe, por essa associação tão forte entre Caribe e negritude. Então, nesse sentido, você tem aí a preocupação do autor nessa produção múltipla de narrativas, né, que permitam a pensar esse Caribe como produto de várias diásporas. Então, nesse sentido, a preocupação do autor é tanto visibilizar essas histórias, né, centrada na África, na ideia do retrabalhar a África, como também não apagar outras histórias e outras narrativas dessa complexidade que é a própria formação cultural, histórica e política do Caribe. E aqui somente duas frases que têm a ver com isso, né? A raça permanece, apesar de tudo, o segredo culposo, o código oculto, o trauma indizível do Caribe, ou seja, os fenômenos da racialização, claro, de como isso é produzido nos contextos de diáspora, né? Inclusive essa que ele está analisando, no Reino Unido, e a importância que foi durante o século XX, inclusive nesses movimentos da negritude, o retrabalhar a África, né, ou seja, né, com as noções do pan-africanismo, com as noções da ancestralidade, retrabalhar a África na trama caribenha tem sido o elemento mais poderoso e subversivo de nossa política cultural no século XX. E aí a gente chega aqui a um último ponto dessa discussão, que de fato perpassa o texto todo, que primeiro é uma crítica a essa noção de modernidade ocidental, ligada ao iluminismo, ligada ao discurso do contrato social, e de pensar a modernidade a partir desse contexto colonial, né, do que significou a escravidão, do que significou a violência. Não é à toa que ele vai citando aí durante o texto referências ao próprio Frantz Fanon, a Inés Césaire, que são autores importantes, né, dessa discussão da descolonização, e está aqui pensando justamente por essa questão dos deslocamentos culturais que se produz hoje, nesse profundo deslocamento de pessoas, está pensando em modernidades outras, né, modernidades que se construam como transnacionais e transculturais, sem perder de vista essas especificidades regionais. Por exemplo, é possível pensar uma configuração de modernidade a partir do Caribe, né, um outro horizonte de enunciação bastante diferente daquele produzido a partir da Europa. Então, acho que essa é uma ideia importante que perpassa ao texto, né, do que eles chamam, entre aspas, de modernidades vernaculares, ou modernidades que levam em conta essas dimensões locais, mas que essas dimensões locais hoje estão profundamente vinculadas com questões globais. Então, nesse sentido, a gente pode dizer que o autor, ao pensar no conceito de diáspora, está pensando criticamente a própria ideia de Estado Nacional, porque justamente essas identidades e culturas da diáspora, que antes estávamos comentando, elas são subversivas no sentido de que não estão nos limites da configuração do Estado Nacional, né? Ou seja, a cultura jamaicana do próprio rastafarismo vai muito além da Jamaica,
né, ou seja, extrapola muito os limites, né, de uma cultura nacional. E assim vai, né, nas várias outras experiências, né, culturais que são ressignificadas, né, seja o rap, seja o reggae, são todas questões aí que atravessam e que ultrapassam os limites dos estados nacionais. Da mesmo jeito, a partir destas identidades e culturas na diáspora, o autor está problematizando a própria globalização cultural, né, como aquela leitura da homogeneização cultural, né, o que ele está chamando de processo de macedonização do mundo, né, com essa cultura do consumismo muito homogeneizada. Ele está apontando que esses processos atuais de grandes deslocamentos humanos faz com que cada vez mais haja uma heterogeneidade cultural, né, produto desses deslocamentos, desses hibridismos culturais e dessas novidades, né, que cita, né, a ideia, né, de que o híbrido, essas misturas, é a maneira como a novidade aparece no mundo. Então, nesse sentido, aqui ele está acentuando por um lado, esse lado da homogeneização, mas está pontuando, a partir da noção de identidades e cultura da diáspora, fundamentalmente esses circuitos, né, essas conexões laterais das perspectivas dessas migrações. Do mesmo jeito, a gente pode dizer que no interior das chamadas culturas nacionais, pensadas muito como homogêneas ou brancas, né, os processos diaspóricos também ressignificam a própria noção de cultura nacional, quando pensamos mesmo o que é o inglês no contexto contemporâneo, né, o que é uma cidade como Londres. Então, não é, com tantos povos, né, vivendo e tendo experiências as mais variadas do que é ser inglês. Então, nesse sentido, o autor aqui está problematizando essas questões, né, os conceitos de modernidade, de Estado-nação e de globalização, a partir dessa discussão de identidades e culturas diaspóricas. Mas também está reconhecendo, ali já no final dos anos 2000, né, que a conferência de 98, que depois é transformado nesse primeiro capítulo do livro, também já está reconhecendo que no momento em que essas identidades e culturas híbridas diaspóricas vão se fortalecendo, há, por outro lado, a reação xenofóbica, né? Ou seja, o que está chamando de nacionalismo defensivo e racializado, que tem se configurado em muitos campos, né? Especialmente aí pela nova direita em muitos contextos europeus e no próprio Estados Unidos. Então, nesse sentido, vale a pena a gente pensar e discutir no contexto, né, no nosso debate de amanhã, essas várias possibilidades e sentidos que o autor está aqui pensando e conectando com o conceito de diáspora. E, para terminar, e aí, com relação ao texto complementar da Avtabra, Cartografias da Diáspora, é importante, né, tem elementos que eu já discuti aqui desde o conceito de diáspora, que tem a ver com o texto dela. A gente vai retomar mais no debate de amanhã, algumas discussões sobre o texto da Avtabra, mas só queria chamar a atenção para uma dimensão que não aparece no texto do Stutthall, que é o que a autora está chamando de espaço da diáspora, ou esse lugar de encontro de diferentes diásporas. Ou seja, o texto do Hall está muito ligado à particularidade da diáspora caribenha, né, no Reino Unido. A autora está chamando a atenção que no próprio Reino Unido, né, na própria Inglaterra, se encontram diferentes diásporas, não só essa caribenha, mas também a sul-asiática, a judia, entre outras, que, por sua vez, produzem diversas inter-relações entre elas. Então, nesse sentido, existe uma espécie de lugar de encontro de diferentes diásporas, né? Ou seja, a noção de espaço da diáspora permite que esses lugares de deslocamento, ou esses centros de atração
de diferentes processos migratórios, produza isso que ela está chamando de espaço da diáspora, esses lugares de trânsito ou destino. Isso reconfigura a relação entre o estrangeiro e o nativo, neste espaço da diáspora. Mesmo aqueles que nunca saíram do lugar se veem, né, nesta zona de contato intercultural, se veem também transformados e podem, inclusive, se ver um pouco estrangeiro no seu próprio lugar. Então, nesse sentido, aqui a gente tem uma reconfiguração do que é o estrangeiro e do que é o nativo nesse espaço da diáspora, né? Ou seja, a gente tem um exemplo, vocês virem, né, o vídeo, né, bastante curto desta semana, dos vários tipos de migração que tem chegado no bairro de Guaianazes e como isso tem reconfigurado o bairro. Então, nesse sentido, a gente pode, inclusive, né, ver, né, e a gente pode trazer esse debate para amanhã, se nesse contexto atual, esse próprio bairro, né, a partir do documentário, pode ser pensado como um espaço de diáspora. A Carolina, que vai apresentar o trabalho sobre as mulheres haitianas em Guaianazes, também vai ajudar a pensar essa situação aí específica deste bairro na cidade de São Paulo. E a partir da Aftabra, é importante pensar que toda a questão da diáspora está permeada por diferenças, né? Diferenças de gênero, diferenças de raça, diferenças de sexualidade, e desigualdades, né, econômicas e simbólicas de várias ordens. As experiências da diáspora são também, portanto, são bastante heterogêneas e diferentes a partir dos sujeitos diaspóricos. Então, eu acho que essas são ideias importantes para a gente debater amanhã e, claro, né, ou seja, com a conexão e com as experiências que vocês mesmos trazem, né, das vidas ou de outras leituras, seja de outros textos do Stuart Hall, seja dessa compreensão de outros contextos migratórios, né, com características semelhantes. Um grande abraço e até amanhã. Sim.